quando eu cheguei na PEN, economia eu sabia pouco, porque tinha feito a FRJ, né? O stalinista lá, não tem o que discutir. Eu acho que não deveria ser sentado para conversar na mesa dos adultos. O prefeito Eduardo Paes, eu acho que ele também fez parte dessa história nefasta. Né? Chega na hora H, eu não pago o banco. Eu sou acionista, pago o banco. Eu coloco lá um presidente que não me cobra, né? Certo? Mas essa escola de final dos anos 70, início dos anos 80, Reagan e Thatcher, é muito viva no Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Bem-Estar Capital. No episódio de hoje a gente trouxe aqui o Vinícius. O Vinícius, ele é mestre em Economia pela PUC do Rio de Janeiro e ele faz doutorado em Economia de Negócios pelo INSPER. Ele foi um dos autores que participou da elaboração da proposta do Programa de Responsabilidade Social, que foi patrocinado pelo Centro de Discussão de Política Pública, e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o programa e sobre questões relacionadas à política de bem-estar no Brasil. Bom, comigo aqui hoje está o João, do Centrismos. Eu sou o Gabriel, o seu host de hoje, e com a gente também está aqui o Vinícius. Vinícius, seja muito bem-vindo. E eu vou te pedir, para a gente começar, para você explicar brevemente o diagnóstico que foi realizado na proposta e o programa que vocês apresentaram. Olá, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar projeto que a gente fez em parceria com alguns outros colegas, Marcos Mendes, Fernando Veloso, Ana Paula Bersot e Aneli Machado, que é o Programa de Responsabilidade Social. E esse programa ele surgiu como um projeto para propor uma reformulação do sistema de proteção social brasileiro. A gente sabe já há bastante tempo, já é um fato histórico do Brasil, que existe um contingente relativamente grande de trabalhadores informais que não são protegidos pela rede de proteção social. Então, eles não estão protegidos pelo seguro social, porque não são trabalhadores formais, então eles não têm o acesso às políticas que são geridas no âmbito do INSS, e eles também têm um nível de rendimento mais alto do que da população em situação de pobreza, então eles também não são um público que tem nível de rendimento suficientemente baixo a ponto de serem atendidos pelos programas de transferência de renda. Então, a gente tem esse público de trabalhadores informais que tem necessidades específicas, que tem que tem particularidades, e a nossa proposta ela tem por objetivo justamente atender esse público. Historicamente, programas que tentaram oferecer algum tipo de política pública para os informais tentaram formalizar essa parcela da população. Então, a gente tem, por exemplo, o programa do microempreendedor individual, a gente tem os contribuintes de baixa renda da Previdência Social, mas esses programas eles não conseguiram atingir a escala necessária para reduzir significativamente a informalidade no Brasil. A gente permanece com um contingente muito grande de trabalhadores informais. E, nesse sentido, a nossa proposta, ela inova porque, em vez de tentar trazer a rede de empregos formais, de trabalho formal, para os trabalhadores informais, ela amplia a rede de proteção dos programas de transferência de renda, fazendo alguns ajustes. Porque, evidentemente, esse público tem necessidades, como mencionei agora há pouco, diferentes da população mais pobre. Então, na nossa reformulação, a gente trabalha, basicamente, alguns ajustes na estrutura de benefícios dos programas de transferência de renda, Bolsa Família, no caso. Bolsa Família, muita gente acha que é um benefício só, mas, na verdade, ele é composto de 4 benefícios. Um benefício básico, variável jovem, um benefício de superação da extrema pobreza. Eles têm valores diferentes, eles têm fórmulas de cálculo diferentes, mas têm objetivos similares e algumas regras distintas. Então, a gente propõe uma simplificação dos benefícios que são voltados para a transferência de renda, para a população que atualmente
está em situação de pobreza. E para os trabalhadores informais, a gente propõe a criação de um nudge de poupança precaucional. Basicamente, o que a gente está propondo é que os trabalhadores que declarem seus rendimentos voluntariamente no Cadastro Único de Programas Sociais, que eles recebam um depósito mensal de poupança que pode ser sacado na eventualidade de essa renda diminuir. Essa renda a diminuição dessa renda pode ser verificada com uma nova declaração do trabalhador no próprio Cadastro Único, dizendo minha renda caiu. Então, nesse sentido, a gente não cria um mecanismo de poupança forçada, mas sim um mecanismo que guarda um recurso que o trabalhador pode sacar a qualquer momento, contanto que o seu rendimento caia, e que oferece um colchão de proteção em momentos de maior dificuldade. Então, a gente tem uma combinação de reforço e aprimoramento dos mecanismos de transferência de renda. O programa Bolsa Família ele passaria a ser mais focalizado para a pobreza extrema, teria um aumento da linha de pobreza extrema, que hoje está em R$ 89,00, para alguma coisa perto de R$ 125,00 per capita. E isso também teria algumas mudanças em fórmula, alguns ajustes que permitiriam que o programa ficasse um pouco mais potente para o combate à pobreza extrema. E a grande inovação realmente é essa parte do trabalhador informal. Ao mesmo tempo em que a gente trabalha algumas outras ações que têm por objetivo oferecer um fortalecimento da rede geral de proteção social. Então, a gente trabalha na nossa proposta uma universalização do Cadastro Único de Programas Sociais, com recurso para que isso possa ser feito, uma diversificação dos canais de atendimento. Hoje, quem quiser o acesso ao programa Bolsa Família precisa se inscrever nesse Cadastro Único. O Cadastro Único ele requer que você vá até um posto de cadastramento e preencha um questionário. O questionário é composto de vários blocos, cuja primeira entrevista leva, e por uma família média, certamente mais de 1 hora. E a ideia seria diversificar os canais de atendimento para que você pudesse atender, eventualmente, famílias que têm condição de preencher o cadastro, que têm acesso à internet, conseguem preencher o cadastro de forma eletrônica, ou atualizar seu cadastro de forma eletrônica, que possam fazê-lo, para que a assistência social possa focar nas famílias realmente mais vulneráveis. Né? Quando a gente está falando de proteção social de forma mais geral, a gente está falando, inclusive, das pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. Estamos falando de pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, dificuldades cognitivas, enfim, você está falando de um universo de vulnerabilidade muito grande que requer diferentes graus de atenção. Então, quando a gente diversifica canais de atendimento, a gente possibilita direcionar os esforços da assistência social para a identificação e caracterização socioeconômica das famílias realmente mais vulneráveis, dado que as inscrições por aplicativo, as inscrições eletrônicas, elas até pegam a população de mais baixa renda, mas geralmente ali acima do segundo, do terceiro DCIS da distribuição de renda. Se a gente quiser focar e ter um programa efetivo para o primeiro decil, é necessário ter algum componente de atuação presencial. Então, a gente trabalha a questão do cadastramento, a gente também propõe um benefício de poupança para que os jovens tenham incentivo a terminar o ensino médio. Um dos grandes gargalos da educação no Brasil é a evasão bastante elevada do ensino médio, e a gente propõe um benefício que é uma poupança feita para o jovem ao longo da sua vida escolar e que ele só pode sacar em terminando o ensino médio. Existe uma referência, esse programa a gente está propondo em escala nacional, baseado em um programa que existiu no estado do Rio de Janeiro, que teve o seu impacto avaliado numa dissertação, numa tese de doutorado da PUC do Rio de Janeiro, lá do Vitor Pereira, que avaliou o impacto do programa e mostrou que o programa não só reduziu a evasão escolar, como não comprometeu o aprendizado dos alunos. Então, é uma combinação de resultados que é bastante interessante, que justifica uma atuação
nessa linha. Quando a gente está falando de evasão do ensino médio, evidentemente a gente está falando de uma gama de fatores que acabam contribuindo para esse resultado. Quando os jovens atingem essa idade, eles já têm um custo de oportunidade, como a gente chama, relativamente grande de ir para o mercado de trabalho. Então, eles já têm como opção algum tipo de trabalho informal e veem pouco sentido no ensino médio. A estrutura de ensino, ela é voltada sempre para a etapa posterior. Então, o nosso ensino médio, os ensinos médios ao redor do mundo, eles são tipicamente desenhados para quem quer ir para o ensino superior. Se o jovem não vê perspectiva de ir para o ensino superior, aquilo começa a fazer muito pouco sentido para ele. E tendo uma competição do mercado de trabalho oferecendo alguma remuneração para ele, ele tem uma propensão mais alta a evadir. Nesse sentido, ter algum incentivo financeiro para manter esse jovem no ensino médio, para que ele termine o curso, é relevante. Teve um relatório que o Banco Mundial divulgou, se não me engano, foi em meados de 2018, que era justamente uma pesquisa de percepção de prêmio salarial entre jovens, e que mostrava que para a maior parte dos jovens, não só no Brasil, em alguns países da América Latina, o prêmio do ensino médio, o prêmio salarial, ou seja, o quanto o salário dele aumentaria por concluir o ensino médio, era próximo de zero. E aí, nesse sentido, você combina a percepção de um baixo prêmio salarial com a baixa perspectiva de fazer no ensino superior, e o terceiro fator, concorrência com o mercado de trabalho, de fato, assim, a evasão, ela acaba sendo um fenômeno compreensível. Então, a gente oferece um incentivo financeiro com o objetivo justamente de combater a evasão por meio desse canal. E a gente também fortalece outras ações que vão além da transferência de renda, como, por exemplo, a gente prevê nosso projeto de destinação de recursos para o programa de visitação domiciliar voltado à primeira infância, que é o programa Criança Feliz, que é um programa que tem por objetivo promover a estimulação infantil nos primeiros 3 anos de vida da criança, que é um período crítico para o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas. É um momento que o cérebro está se formando, e é um momento em que as intervenções de política pública elas tendem a gerar efeitos de longo prazo, seja em capacidade de aprendizado, em empregabilidade, salários, redução de índices de violência. Então, a gente reconhece na nossa proposta que política social vai muito além da transferência de renda. Quando se criaram os programas de transferência de renda lá atrás, eles tinham um objetivo de superação da pobreza no curto prazo, mas também superação de pobreza intergeracional. Por isso, esses programas eles têm condicionalidades, muitas vezes, condicionalidade de saúde, condicionalidade de educação, porque o objetivo era oferecer a transferência de renda hoje, e que por meio do cumprimento dessas condicionalidades, no longo prazo, as famílias conseguissem se emancipar da condição de pobreza. A evidência que surgiu ao longo dos anos, conforme esses programas foram amadurecendo, é que eles conseguiram sim impactar indicadores meio, tanto de educação como de saúde. Então, você conseguiu gerar um aumento na frequência escolar, você conseguiu gerar o aumento no cumprimento das condicionalidades de saúde, vacinação, pré-natal, mas você teve um impacto muito limitado nos indicadores finalísticos que a gente realmente gostaria que fossem impactados. Então, por exemplo, você aumenta a frequência escolar, mas não aumenta a aprendizagem. Você aumenta a frequência escolar, mas diminui a probabilidade, mas não afeta a probabilidade de a pessoa realmente conseguir um emprego e ter um salário maior. Então, você teve o efeito, ele foi bastante limitado, mostrando que o que sugere, né, que a atuação sozinha dos programas de transferência de renda, embora tenha impacto positivo em uma série de dimensões da vida das pessoas, não resolve todos os problemas, né? E aí, nesse sentido, a gente diversifica o portfólio de ações da política social, a gente fortalece outras ações da política social, como, por exemplo, o programa Criança Feliz, muito com base na literatura de desenvolvimento infantil, os impactos do desenvolvimento infantil ao longo de toda a vida das crianças, para ter canais de impacto no longo prazo. Então, a gente sabe pouco
ainda sobre qual é a fórmula para a emancipação da pobreza, para a superação definitiva da pobreza, mas a gente sabe que transferência de renda sozinha não consegue fazer esse papel. Então a ideia é fortalecer outros programas que tiveram impacto nessa direção em escalas menores. Programas de desenvolvimento infantil na Jamaica, nos Estados Unidos, em diversos países houve experimentos realizados com grupos relativamente pequenos de crianças que mostraram impacto no longo prazo em diversas variáveis de longo prazo, aprendizado, nota em teste padronizado, enfim. Só que isso não é transferência de renda, é atenção à estimulação infantil. Então a gente tem um foco do programa nessa área e a gente também, para financiar esse programa, a gente propõe essa reformulação da estrutura de benefícios trabalhistas. O Seguro Família, que é esse programa da poupança do trabalhador, ele é um benefício de natureza trabalhista, ele não é um benefício de natureza assistencial. Por que ele é um benefício de natureza trabalhista? Porque quanto maior a sua renda declarada do trabalho, maior o valor da sua poupança. Isso é mais próximo de uma lógica do INSS do que de uma lógica da assistência social. Na assistência social, na transferência de renda, quanto maior a sua vulnerabilidade, maior o valor do seu benefício. Na nossa poupança, não. Quanto maior o valor da renda declarada, mais ele recebe de poupança. E nesse sistema, então, de poupança seguro família, do programa de renda mínima, que é a evolução da transferência de renda, e o benefício de educação, a gente tem um conjunto de benefícios assistenciais trabalhistas. E para isso a gente propõe que esse conjunto de benefícios seja financiado com os recursos do abono salarial, do salário família, do seguro-defeso, que são programas de natureza trabalhista hoje. São programas voltados para os trabalhadores formais, de baixos salários, não necessariamente estão em famílias de baixa renda, e foram programas criados, o salário família e o abono salarial, que são dois programas. O abono salarial é certamente o programa que tem o maior recurso dentre todos eles, alguma coisa perto de 20 bilhões de reais por ano. São programas que foram criados ali por volta entre as décadas de 60 e 70. E foram voltados para os trabalhadores de baixo salário, porque esse era o público de mais baixo rendimento em que a política pública conseguia chegar naquele momento. Inclusive, o salário família, ele sequer é operado pelo governo, ele é operado pela empresa, porque o governo não tinha condição de pagar benefício direto para essas pessoas. Não é trivial a gente imaginar que o governo tem uma operação de pagamento de benefícios tão grande como tem hoje, com o programa Bolsa Família e teve com o auxílio emergencial. Essas operações são complexas de estruturar, e naquela época não se tinha. Então se desenhou esses programas voltados para o trabalhador formal de baixo salário, com o objetivo de chegar na população mais pobre possível. Mas com o advento do Cadastro Único de Programas Sociais, que é essa base que oferece informações para o programa Bolsa Família e para outros mais de 20 programas só na esfera federal, a gente tem informação de rendimento informal. Hoje as famílias já estão declarando rendimentos de natureza informal no Cadastro Único. Então, na verdade, o que a gente está propondo é um fortalecimento desse mecanismo, né? Não é exatamente a criação de um tipo de cadastramento completamente novo, assim, um fortalecimento do cadastramento da população informal. E aí sim, a nossa inovação é o uso dessa informação para a criação de benefícios específicos, mas a gente propõe esse fortalecimento e a atualização do sistema de proteção trabalhista, levando em consideração que agora nós temos um instrumento, que é o Cadastro Único, que consegue identificar famílias de baixa renda com trabalhadores informais. Se a gente soma isso ao fato de que tanto o abono salarial como o salário família, eles têm uma capacidade baixíssima de redução tanto de desigualdade como de pobreza, qualquer que seja a linha usual considerada, a gente tem a necessidade de atualização da estrutura de proteção. Então, a nossa ideia era justamente combinar essa estrutura de benefícios de natureza assistencial e trabalhista numa nova estrutura de benefícios, fundindo coisas e tornando o desenho mais eficiente, para chegar
no maior número de famílias possível, reduzindo pobreza e reduzindo vulnerabilidade, ou seja, cobrindo o maior número de famílias que, apesar de não serem pobres hoje, por não terem nenhum tipo de proteção do sistema formal de rendimento, podem cair na pobreza do dia para a noite. Então a gente consegue, na nossa proposta, a gente consegue ao mesmo tempo ter um desempenho bom no combate à pobreza e um desempenho bom na cobertura dessas famílias. Entre as 50% mais pobres, a gente consegue cobrir praticamente todas, que é muito melhor do que os resultados que a gente fez em outros programas, em outras simulações similares. E aí, nesse sentido, a gente, então, se convenceu do desenho e passou a apresentá-lo aí em diversos lugares. Ok, muito obrigado, Vinícius. Bom, o Bolsa Família ele é consagrado como um exemplo de sucesso da focalização de política pública. No entanto, na publicação, você e seus colegas comentam que o programa ele não surtiu efeitos relevantes nos indicadores de aprendizado, apesar de ter aumentado a frequência. Na sua opinião, há um limite para a capacidade de programas de transferência atuarem sobre indicadores de aprendizado, ou essa limitação do Bolsa Família se deve a algum outro fator? Olha, na verdade, ali a gente se refere a programas de transferência de renda em geral, não é especificamente Bolsa Família. Quando a gente olha, tem um livro ótimo do Fispine, do Ariel Fispine, com Sherry do Banco Mundial de 2009, que apresenta essa revisão já, eu estou falando de material de 10 anos atrás, para diversos países, e já mostra que os efeitos que a gente tem nos drivers, nas variáveis que efetivamente promovem a transformação, a emancipação da pobreza, ele é limitado para a transferência de renda. Então, a gente precisa... E, por outro lado, a gente tem evidências extremamente positivas dos programas de visitação domiciliar voltados para crianças nos primeiros 1000 dias de vida. Só que, qual que é o desafio hoje? Os programas de visitação domiciliar, tipicamente, eles foram avaliados em amostras muito pequenas. Quando a gente está falando de avaliação no padrão ouro de como se avalia a política pública, as amostras são pequenas. E a evidência que a gente tem é de que quando essa amostra ela cresce, o poder do programa de efetivamente promover transformação ele diminui. E a gente não entende muito bem ainda exatamente por que isso acontece, né? Então, por um lado, a gente tem essa esperança dos programas de desenvolvimento infantil, inclusive do programa brasileiro, que é o maior do mundo, o programa Criança Feliz. E dos programas de transferência de renda, já existe uma evidência consolidada internacional de que eles têm uma capacidade limitada de promover a superação da pobreza intergeracional. Ou seja, de, por exemplo, impactar aprendizado, de, por exemplo, impactar desenvolvimento infantil. Então, a ideia é justamente diversificar a atuação por conta disso. No caso do programa brasileiro, a gente tem um dos programas que tem maior capacidade de chegar entre os 20% aos 40% mais pobres no mundo, com uma das estruturas mais leves, inclusive de operação. O cadastro único é um instrumento autodeclaratório, quer dizer, a família que deseja ingressar no cadastro único, ela tem o direito de fazê-lo, ela vai a um posto de cadastramento, ela dá suas informações, e isso sobe dentro de um sistema, são feitas algumas avaliações, algumas checagens, e a partir disso benefícios são concedidos ou não. Esse é um modelo que não é comum no resto do mundo. O resto do mundo, com desempenho pior de focalização, tem um trabalho muito maior fazendo pesquisa domiciliar, modelos estatísticos de previsão de renda, etc. Então, o Brasil tem uma tecnologia de chegar na população mais pobre que o resto do mundo não tem, e que precisa ser levada em consideração em qualquer proposta de redesenho. Nesse sentido, a gente sempre pontua isso para dizer, olha, a renda básica, uma renda básica universal, voltada para todos, faz muito pouco sentido na nossa realidade. Se a gente não tivesse nada e começasse essa discussão agora, ainda assim haveria muitos pontos a favor de uma renda focalizada. Agora, com a nossa estrutura, com a nossa tecnologia, que é única, e que a gente tem que tomar muito cuidado para não perder,
de chegar na população mais vulnerável, não faz sentido nenhum a gente discutir, desmontar esse sistema para tentar construir uma coisa nova. A gente precisa aprimorar e fortalecer essa estrutura que a gente já tem hoje, porque ela está dando resultado. Se você olhar, tem um relatório que o Banco Mundial publica a cada 2 anos, que chama Safety Nets, teve 2016, teve 2018. Nesse relatório, eles fazem varia um pouco, às vezes, o indicador de ano para ano, mas é basicamente probabilidade do benefício realmente chegar nos 20% mais pobres, de diferentes jeitos. E o Brasil está sempre ali entre os 5 melhores, está sempre entre os melhores países de focalização. Com o custo da nossa estrutura, que é relativamente mais baixo que o dos demais países, esse resultado é fantástico. Agora, o programa de transferência de renda não resolve todos os problemas da galáxia. Quando a gente está dizendo ele não resolve superação de pobreza intergeracional, a gente não está negando, por exemplo, que ele diminui índices de violência no curto prazo, tem já artigo acadêmico mostrando isso, melhora a saúde, melhora a educação. Mas a superação do longo prazo, que curiosamente era justamente o que se esperava dele no início, não aconteceu do jeito que se imaginava. Bom, não quer dizer que não tem impactos muito positivos em outras áreas. Só quer dizer que, para isso, talvez a gente precise de mais. Talvez exista a armadilha de pobreza, talvez existam alguns outros fenômenos que a gente precisa atacar em conjunto para poder obter o resultado. Nós, na nossa proposta, apostamos muito na questão do desenvolvimento infantil. Perfeito, Vinícius. Então, aproveitando o gancho do que você comentou sobre o Programa de Renda Básica Universal, eu queria pontuar aqui que no estudo que vocês apresentaram, vocês simularam um programa de renda básica universal, certo? Com um orçamento limitado e comparável a outros programas de transferência de renda, e vocês mostraram que, apesar da cobertura mais elevada, né, em comparação aos outros, um programa de renda básica universal é menos eficiente em reduzir a pobreza. Isso quando a gente controla pelo tamanho do programa. Então, eu queria que você, aproveitando que você já comentou um pouquinho a respeito, eu queria que você se aprofundasse nessa questão, porque existe, de fato, uma argumentação no debate público de que um programa de renda básica universal ele é mais eficiente porque ele dá um certo bypass em toda essa burocracia que se cria para fazer um programa de transferência de renda, certo? E ele também, supostamente, não teria efeitos perversos sobre o mercado de trabalho. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais a esse respeito, por favor. Claro. Bom, eu acho que a gente pode dividir a questão em duas. A primeira é a questão das simulações e da potência dos programas de transferência de renda universal focalizado para reduzir pobreza. Primeiro, no nosso trabalho, a gente faz uma discussão essencialmente metodológica, no sentido de que, para comparar um programa de transferência universal com um programa de transferência focalizada, eu preciso comparar programas de orçamento igual, porque, senão, a comparação ela fica esdrúxula, basta eu aumentar o orçamento de um ou de outro, que eu vou obter o resultado que eu quiser. Então, a gente coloca os dois em pé de igualdade. Isso é importante de se discutir, porque o debate público, ele às vezes vai muito rápido para a questão de como se financia a política, quando, na verdade, a gente devia dar um passo para trás e perguntar qual a melhor política que a gente pode fazer, independentemente do nível de financiamento. Qualquer que seja o financiamento que a política tiver, vai ser um valor fixo, que nós vamos ter para o orçamento da política no ano em que ela for aprovada. Qual que é o melhor desenho que eu posso ter para essa política para aquele orçamento? Não importa muito qual seja esse orçamento. Para fazer essa análise, eu preciso comparar programas com o mesmo nível de orçamento. Então, foi isso que a gente fez. E acho que esse é um ponto que acaba passando meio batido quando a gente está apresentando, mas no debate público é um ponto relevante. Discutiu-se muito como financiar uma renda básica universal sem fazer a discussão se isso faz sentido ou não para a gente. Isso faz sentido ou não, dependendo das preferências que cada um tem a respeito de como tem que ser a distribuição de renda do país. Se o que a gente quer é combater pobreza, é aritmético que um programa de transferência focalizada é melhor para o caso brasileiro. A gente tem uma despesa de operação do programa de transferência de renda no nível federal muito baixa,
No nível dos estados e municípios, principalmente no nível dos municípios, essa despesa é um pouco maior, mas ela é diluída em uma série de outros serviços que a família recebe na assistência social. A assistência social tem uma série de programas, uma série de ações que são realizadas junto das famílias, e o cadastro único é mais uma dessas ações, vem em complementariedade a elas. Então, a gente tem uma estrutura já muito eficiente de coleta de informação e que teria já condições de combater a pobreza muito melhor do que um programa de transferência universal. Se a gente tem um programa que efetivamente chega nos 20%, 30% mais pobres, e a gente quer expandir esse programa para todo mundo, com o mesmo orçamento, você vai dar 1/3 de valor de benefício. Quando você der 1/3 do valor do benefício, você vai reduzir a potência do programa para combater pobreza, certo? Então, acho que esse é o primeiro ponto do recurso que eu acho que é importante a gente ter claro. Na discussão da renda básica universal, às vezes surge essa questão a respeito dos incentivos do trabalho. Não existe na literatura empírica uma evidência de que o programa Bolsa Família tenha reduzido a oferta de trabalho. Reduziu, às vezes, em alguns casos, inclusive, aumentou a oferta de trabalho. Quando a gente está falando do Bolsa Família, nós estamos falando de uma transferência em média de R$190 por família, e a família tem em média um pouquinho mais do que 3 pessoas. Então a gente está falando de uma transferência aí de R$68, R$70 per capita, arredondando para cima. Então a gente está falando de valores realmente que tiram a família de uma pobreza extrema, né? E isso muitas vezes acaba tendo um impacto positivo na capacidade da família de buscar emprego e de se colocar no mercado. O que você tem às vezes é uma redução em empregos que realmente teriam um pagamento muito baixo, pagamento praticamente nulo, enfim, você tem redução de trabalho escravo, você tem algumas você tem aumenta a civilidade das relações de trabalho. Muitas vezes você acaba promovendo trabalhos também de natureza informal, aí tem uma questão de formal e informal que precisaria ser melhor analisada. Agora, não existe uma evidência sólida de que o programa tenha sistematicamente gerado um aumento da informalidade no Brasil também. Então, assim, a evidência no mercado de trabalho, ela não sustenta a afirmação de que a gente tem uma catástrofe no trabalho gerada pelo programa Bolsa Família, muito pelo contrário, as evidências não mostram isso, ou quando mostram evidência no lado contrário, quer dizer, existem impactos positivos do programa no mercado de trabalho. E do ponto de vista de focalização orçamentária, o programa também ele tem uma capacidade de chegar à população mais pobre muito maior. Agora, se argumenta a renda básica com base em algum princípio filosófico de que todas as pessoas deveriam ter um rendimento, independentemente de qualquer condição, aí é uma outra discussão, certo? Aí não é uma discussão técnica de qual a melhor forma de reduzir pobreza. Se o nosso objetivo for reduzir pobreza, ou reduzir desigualdade, por exemplo, aí realmente o programa de transferência focalizada ele vai fazer o serviço melhor do que os demais. Bom, perfeito, Felipe, muito obrigado. Bom, entrando já num dos programas que suscitou muito esse debate sobre renda básica universal, foi a questão do auxílio emergencial. Existe uma série de críticas a respeito do desenho do programa, sobre a execução do programa, verificação do cadastro e sobre a sua eficiência. A gente gostaria de ouvir a sua opinião a respeito do auxílio emergencial, o que poderia ser diferente e quais lições a gente pode aprender com ele para políticas de transferência de renda. Bom, o auxílio emergencial ele foi uma resposta a um choque sistêmico, né, uma mudança de natureza nacional pela qual o mundo passou, em particular o Brasil, que é justamente a pandemia e a necessidade de se promover distanciamento social como uma medida de limitar a disseminação do vírus. Nesse contexto, a transferência de renda com o objetivo de amenizar a saída das pessoas do mercado de trabalho e até promover a saída das pessoas do mercado de trabalho de forma temporária é totalmente justificável.
Então, você tem uma transferência de renda que tem um objetivo que, em condições normais, não se discutiria um programa dessa natureza, né? Mas, para aquele momento específico, o desenho do programa, e considerando a situação de emergência, a necessidade de se implementar o programa muito rapidamente, também acho que a gente não seria justo a gente colocar um sarrafo muito alto a respeito de como desenhar o programa. Teria alguns aspectos na lei que poderiam ter melhorado, de fato, e a calibração do valor também talvez pudesse ter sido feito de forma diferente. Agora, considerando o contexto em que se estava naquele momento, e que infelizmente a gente arrasta até hoje, esse tipo de programa ele tem a sua justificativa. Fora de um contexto de pandemia, o auxílio emergencial ele não é um programa bem adaptado para combate à pobreza, ele é voltado para a população de mais de 18 anos. A pobreza ela é concentrada em crianças. Se você olhar o gráfico de pobreza por distribuição de idade, ele é uma escadinha. Então, focalizar um programa em adulto não vai combater pobreza de forma eficiente em condições normais, né? O Bolsa Família, parte do sucesso dele em combater pobreza é focalizar em criança, é focalizado em adulto, e ele não tem mecanismo para se checar devidamente estrutura familiar, né? Então, ele acaba não sendo, na prática, um benefício que é baseado em rendimento per capita. Nesse sentido, ele não é exatamente adequado para combate à pobreza. Não estou nem entrando no mérito de valor. Agora, e se a gente olhar pelo outro lado, vamos pensar nele como um mecanismo de seguro, ele também não funciona, porque ele é uma transferência de renda exatamente nos mesmos moldes que qualquer outra transferência de renda. Você recebe por ter o rendimento em um determinado patamar que pega metade da população brasileira, certo? Então, pensando em meio salário mínimo per capita. Então, a gente tem um programa que não exerce um papel de seguro e não tem capacidade de transferência de renda. Fora da pandemia, ele não tem papel, claro dentro do rol de políticas públicas. Por que a gente teria um programa dessa natureza? É difícil de encontrar a justificativa. E tentar ter um programa dessa natureza para combater a pobreza é andar para trás, no sentido que a gente tem ainda um contingente muito grande de pobreza concentrada em crianças. Então, e tentar atingir a criança por meio de um mecanismo focalizado nos pais, enfim, não funciona. Então, a gente não teria a condição de manter, não vejo muito sentido em manter esse programa, uma vez que a pandemia acabasse. E aí, nesse momento, quer dizer, a gente precisa de vacinação para a pandemia terminar o mais rápido possível, a gente conseguir normalizar a situação o mais rápido possível e poder discutir uma reformulação da estrutura de proteção social, né, que seja mais de longo prazo. Uma situação na qual a gente ficou ano passado e a gente continua é que a gente gastou com o auxílio emergencial o equivalente a 10 anos do programa Bolsa Família. Bolsa Família não tem reajuste desde 2018. A gente acaba numa situação um pouco curiosa de que a gente gastou muito cartucho com o auxílio emergencial, e basicamente perdemos a gente gastou tanto com o auxílio emergencial que a gente perde a oportunidade de fazer coisas com outras políticas que poderiam ter um caráter muito mais estruturante. Perfeito, Vinícius. Para fechar, está tramitando no Senado agora um projeto de lei de autoria do Tasso Gereissati, que inclusive é homônimo à publicação que vocês e seus colegas fizeram, né? E ele cita o trabalho de vocês. Eu não conheço os detalhes do projeto de lei, até porque provavelmente, como ele ainda vai para a relatoria, ele vai mudar bastante, mas eu queria que você comentasse se houve algum contato por parte do senador, se houve algum interesse no trabalho que vocês publicaram, se tem de fato semelhanças com a proposta que você apresentou, e que você desse um panorama geral assim do que você entende a respeito desse projeto.
Ok. O projeto, de fato, faz menção ao nosso trabalho. Eu acho que, em grande medida, ele aproveitou várias das discussões e várias das propostas que nós fizemos. Ele tem alguns aprimoramentos que são sugeridos no projeto. Um deles, por exemplo, é o estabelecimento de metas plurianuais para a redução de pobreza, metas que têm gatilhos associados a elas, enfim, e que poderiam, então, promover, por meio do acionamento dos gatilhos, um mecanismo de fortalecimento dos recursos que poderiam ser direcionados, de aumento dos recursos que poderiam ser direcionados para a proteção social, na eventualidade de as taxas de pobreza subirem. Então, nesse sentido, ele tem esse aprimoramento da parte social, que eu acho bastante interessante. Tem uma questão associada à possibilidade de oferecimento do crédito da poupança Seguro Família, aquela poupança voltada para o trabalhador, como colateral de uma operação de microcrédito. Acho que é uma inovação interessante. O microcrédito, ele é uma das poucas operações de crédito que consegue ser focalizada na população de mais baixa renda. Crédito é uma coisa que a gente que é meio esquisito o crédito ser focalizado, porque crédito geralmente é direcionado para maior capacidade de pagamento. Maior capacidade de pagamento está associado a algum nível de rendimento capaz de fazer frente às parcelas, certo? Então, mas o microcrédito, quando a gente olha no cadastro único perfil de crédito da população por linha de crédito, e isso tem algumas publicações do próprio Ministério da Cidadania que mostram isso no caderno de estudos. Eles têm uma publicação de caderno de estudos, se não me engano, número 32 ou 33, tem uma publicação que foi feita em parceria com o Banco Central e que mostra esse perfil de crédito das pessoas inscritas no cadastro único. E o microcrédito é a única modalidade de crédito em que ele vai mais para quem está no Bolsa Família do que para quem não está dentro do público do cadastro único. Então, entre a população mais vulnerável, ele tem uma proporção maior naqueles que têm rendimento menor, entre aqueles que já têm baixa renda. Então, ele é um mecanismo que chega, de fato, no trabalhador informal, já, de alguma forma, né? E, nesse sentido, essa colateralização pode ser uma maneira de expandir o microcrédito para além do Nordeste, porque hoje o microcrédito ele é concentrado no Nordeste por conta da atuação, principalmente do Banco do Nordeste, que é o líder no mercado de microcrédito no Brasil, e construiu esse know-how ao longo de vários anos por meio de operações de crédito solidário, né? E essa é uma tecnologia particular do Nordeste que demorou um tempo para ser desenvolvida, e a possibilidade de colateralização dessa poupança poderia viabilizar, eventualmente, uma expansão no microcrédito, talvez num formato um pouquinho diferente, para outras regiões do país. Então, nesse sentido, acho que é uma proposta interessante. Houve também algumas mudanças na parte de financiamento, que eu não acompanhei tanto, mas eu acho que em termos de desenho, esses foram os dois principais pontos que chamaram a atenção e que eu acho que que foram inovações interessantes no projeto. Perfeito, Vinícius. Eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui no nosso programa, as informações que você passou para a gente, para a nossa audiência, muito bacana. Reforço a quem estiver assistindo que o material publicado pelo Vinícius e colegas vai estar linkado na publicação, então sugiro a todos que leiam. E eu queria perguntar, Vinícius, se você tem alguma consideração final antes da gente encerrar o nosso papo. Bom, primeiro, agradecer a todos que nos acompanharam durante esse debate, e eu acho que essa é uma discussão, essa discussão da política social no Brasil, ela ganhou uma relevância que ao longo do último ano, e já vinha ganhando, mesmo antes da pandemia, um protagonismo que é único na nossa discussão, no debate político nacional, debate político e econômico. E eu acho que a gente precisa, na elaboração de propostas ou discussão do tema,
a apropriação do conhecimento daquilo que já é feito e o reconhecimento de que o Brasil tem já muitas inovações nessa direção é bastante importante. Esse foi um diferencial da nossa proposta, em tentar compreender bem aquilo que já é feito hoje, tentar aprimorar aquilo que deveria ser aprimorado, e eventualmente mudar aquilo que precisava de um ajuste um pouco mais intenso. Mas a gente precisa discutir mais como efetivamente chegar na população mais pobre, que tipo de programas sociais oferecer, mais do que ficar somente na discussão de financiamento e como gastar num programa que a gente nem tem certeza se a gente realmente quer ou se está de acordo com aquilo que a gente deseja como projeto para o país. Né? Então, se a gente quer redução de pobreza, a gente tem que buscar programas que tenham esse objetivo. Se a gente quer superação intergeracional da pobreza, a gente tem que pesquisar programas para esse objetivo. Diferentes programas vão ter diferentes impactos nessas coisas. Esse debate está completamente ausente na discussão de política pública no país, infelizmente. Então, a gente tenta trazer isso um pouquinho para a mesa e espero aí que esteja cada vez mais, esse debate esteja colocado cada vez mais na mesa aí ao longo dos próximos meses e anos, inclusive. Perfeito, Vinícius. A gente encerra por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado à nossa audiência. Esse foi mais um episódio do Bem-Estar Capital. Vocês podem acompanhar outros debates que a gente fez sobre política pública, sobre economia no nosso canal. Sigam nossas redes sociais e muito obrigado.